Graças a Deus. Ela é da Igreja Plena em Cristo do Rio Pequeno. Ele pergunta, pastor, qual que é o vínculo de Salomão com a maçonaria? Ele manda um abraço aqui pra gente. Então, em relação a essa pergunta, na verdade, qual o vínculo, né? É muito difícil determinar, por exemplo, o início da maçonaria, porque tem muitas versões para o seu surgimento. Há aqueles que defendem que a origem da maçonaria remonta aos dias de Salomão, o terceiro rei de Israel. Primeiro foi Saul, segundo foi Davi, depois vem Salomão. Por que muitos falam que Salomão foi maçom ou que a maçonaria passa pelo rei Salomão? Porque existe na maçonaria, dentro da cerimônia de iniciação, um ritual chamado a lenda de Irão Abib. Quem foi Irão? Irão foi o rei de Tiro, com quem Salomão fez uma aliança para a construção do templo em Jerusalém. Ele forneceria parte do material para o templo. E você vai encontrar este relato em 1 Reis capítulo 5. Mas eu acho que essa informação é muito fraca para sustentar que Salomão tenha tido alguma relação com a maçonaria. Também há aqueles que dizem, né, que a maçonaria ela teve começo na Idade Média, com as confrarias de pedreiros, porque o próprio termo maçom significa pedreiro, né? Quando ela foi conhecida como maçonaria operativa. E ainda aqueles que argumentam que a maçonaria surgiu em 1717, na Inglaterra, sendo classificada como maçonaria especulativa ou filosófica, tendo sido fundada por dois religiosos, dois clérigos, um anglicano e outro huguenote, o que explica o fato de muitos protestantes fazerem parte de suas fileiras, né? Então tá aí um dado sobre a maçonaria. Não vejo compatibilidade entre maçonaria e a fé cristã, porque a maçonaria é eclética, ela aceita todas as crenças, né? Se alguém consultar o dicionário da maçonaria, tem mais de um deles, e procurar lá o verbete religião, você vai encontrar o seguinte comentário: que todos os líderes de religiões no mundo foram portadores de uma única verdade divina, de uma única mensagem divina. Todos eles, Hermes Trismegisto, Vishnu, Krishna, Maomé, Buda, Confúcio e Jesus Cristo também. Então a maçonaria coloca Jesus no nível de todos os outros, né? No nível dos demais, e a Bíblia não permite isso. Cristo tem um lugar único, incomparável, né? Nós acabamos de citar agora há pouco Filipenses capítulo 2, que Deus lhe deu um nome que está acima de todo nome, né? Então não adianta falar em Buda, em Allan Kardec ou em Maomé. O nome de Jesus ele é excelso, ele é sublime. A Bíblia diz que Jesus foi feito mais sublime do que os céus, né? Então, em Colossenses capítulo 1 diz que ele em tudo deve ter a preeminência, né? Então a Bíblia não permite que se coloque Jesus no nível. O Espírito Santo não trabalhou assim, né? Jesus é único, é incomparável. E é muito interessante o que Pedro fala em Atos capítulo 4, versículo 12. Aliás, Pedro estava apenas confirmando aquilo que ele tinha dito, expressado em João capítulo 6, lembra? Quando Jesus perguntou aos discípulos: vocês também querem ir embora? E Pedro responde em João capítulo 6, versículos 66 a 68: para quem iremos nós? Olha que naquela época ele poderia ter ido para Platão, né? Poderia ter ido para algum sacerdote egípcio, poderia ter ido para a Babilônia, mesmo o Império Romano tinha os seus deuses, né? O Olimpo, né? O Monte Olimpo, né? Onde a morada dos deuses, tem tudo isso. Então, para quem iremos lá? Vai para Zeus, vai para Marte, vai para Afrodite, né? Vai para Plutão e assim por diante. Mas Pedro, para quem iremos? Nós não temos para quem ir. Pedro não perguntou para onde iremos, porque tinha para onde ir, podia ir para vários lugares, mas para quem ir não tinha, tá? Aí em Atos capítulo 4, versículo 12, ele confirma isso, né? Em nenhum outro há salvação. Isso é Bíblia.
Não adianta os pastores hoje, politicamente corretos, mas biblicamente equivocados, com propostas de que a salvação tem em toda parte. Deus expressou também a sua salvação em outros lugares, de outras formas. A salvação só se encontra em Jesus. É assim que a palavra de Deus, ela nos informa. A menos que Deus mude a Bíblia, mas acho que não vai mudar, não. Aliás, existe uma proposta aí até de um deputado aí para mudar a Bíblia, né? Precisamos tirar algumas coisas da Bíblia e assim por diante. É interessante. Tem alguns que já fizeram isso, né? Você vai encontrar, por exemplo, as Testemunhas de Jeová, já mudaram algumas coisas na Bíblia deles para acomodar a doutrina deles, né? O primeiro herege da igreja, né, pastor? Marcion, né? Marcion também queria eliminar vários livros. Foi o primeiro. Né? Foi, exatamente. Né? Então é interessante tudo isso. Então acho que nós respondemos essa pergunta com tempo. Sim, pastor, maçom significa pedreiro? Pedreiro. Eu vou perguntar pro Cício se ele já foi convidado, porque eles não convidam o pedreiro, né? Pra entrar na maçonaria. Geralmente a maçonaria convida pessoas de prestígio, né? Juízes, desembargadores, médicos, empresários. E uma alegação que a maçonaria faz é de que também não convida deficientes físicos, né? Portadores de deficiência. Porque a maçonaria é uma instituição para fazer o bem. E a pessoa que não tem dinheiro, ela não vai conseguir atuar nessa área, né? Então, dessa forma. Né? Então a proposta é bem diferente da igreja, né? Que o convite é para todos. E para os piores, né? Os piores, para rápido baixo. Jesus é tremendo. Pastor, a Miriam, ela é da Igreja Batista do Ipiranga. Ela pergunta: eu quero saber se o pastor recomenda a Bíblia cronológica de aplicação pessoal da CPAD. Sim, recomendo. Não há problema nenhum em relação à Bíblia da CPAD, essa Bíblia. A única restrição que eu tenho em relação à CPAD, a Bíblia publicada pela CPAD, é a Bíblia Dake. Essa aí tem algumas questões complicadinhas, aí fique longe da Bíblia Dake. Pastor, quero ler aqui. Você sabe que na ordem cronológica, nas Bíblias, você sabe qual que é o primeiro verso da Bíblia? O primeiro, não é nem Gênesis 1:1, é João 1:1. No princípio era o Verbo. O Verbo estava com Deus e o Verbo era Deus. Esse é o primeiro versículo da Bíblia. Então, por que Bíblia de ordem cronológica? Porque ela coloca na ordem dos eventos. Isso, né? Exatamente. Das datas em que for aparecendo.